Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que Deus abençoe. Parabéns, aniversariantes. No final estaremos orando por você mais um dia para repetirmos sobre a palavra de Deus. Se você quiser acompanhar os textos que a gente vai pôr, você pôr o celular deitado no horizontal e focar mais os versículos, vai ficar melhor, né? Se for pelo celular. Deus abençoe. A subida do profeta Elias aos céus está em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, estou lendo longo. Dividimos esse episódio em duas partes. A primeira está em 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Onde Elias e Eliseu saem da cidade de Gigal, vai para Betel, na cidade de Betel, depois para a cidade de Jericó e atravessa o rio Jordão. Essa é a primeira fase. Que a gente fez homilia já pregando sobre ela. A segunda parte, na qual veremos hoje, está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 a 14, onde Elias e Eliseu atravessam o rio Jordão. Elias sobe aos céus e Eliseu volta às margens do Jordão e o atravessa de volta. Então hoje, essa parte, nós dividimos em duas partes, questão de tempo, e a gente pode aprofundar mais. Então a segunda parte nós vamos ver hoje, quando eles atravessam o Jordão para entrar na parte, o lado direito do Jordão. Elias sobe ao céu e Eliseu volta pelo rio Jordão. A gente vai ver isso hoje. O texto bíblico nós está lá em 2 Reis 8, do capítulo 2, 8 e 9. Lê para nós, por favor. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Amém. 2 Reis 2, de 8 e 9. Eliseu seguiu Elias até Elias ser levado aos céus. Eliseu não deixou de estar com os olhos fixos em Elias. Ele olhou o tempo todo, perguntando-se por que é necessário estar com os olhos fixos em Deus, nas coisas de Deus. Olhos fixos é prestando atenção, não é displicente, olhando de lado, fixo. O nosso tema é olhos fixos em Deus. Olhos fixos em Deus. Vamos falar narrativa e tem os versículos ilustrativos. Eu queria ter conversado isso antes, mas vamos fazer desse jeito mesmo. Lê para mim o versículo do 8. Então Elias tirou um manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. 2 Reis 2, 8. Então, aqui é o começo da nossa narrativa de hoje. Elias bate o manto dele, alguns põem túnica, nas águas, as águas se abrem e ele passa seco, ele e Eliseu, nessa parte. Aí, segue para mim. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. 2 Reis 2, 9. Então, o profeta Elias, depois passou, perguntou a Eliseu: o que você quer que eu faça por você? Já que Eliseu não apartava dele mesmo mandando embora por 3 vezes, pode ir embora. Não, eu vou. E ele tinha um pedido já em mente: eu quero receber 2 vezes o seu poder, porção dobrada do teu espírito.
Isso é um pedido muito audacioso. Isso é o mesmo que a adoção de filho primogênito. Foi a mesma coisa de Eliseu ter falado para Elias: eu quero ser seu filho primogênito. Vou explicar. Elias e Eliseu passaram o rio Jordão. Elias fala para Eliseu fazer um pedido a ele, o seu último pedido. Elias seria levado aos céus e nunca mais veria Eliseu. Então Eliseu faz um pedido difícil e audacioso: quero receber 2 vezes mais ou porção dobrada do teu poder ou do teu espírito. Na verdade, Eliseu estava pedindo para ser o principal sucessor de Elias, ser considerado seu filho primogênito. Por quê? Na lei de Moisés, o primogênito ou filho homem mais velho, né, o primogênito é o filho homem mais velho, tinha o direito ao dobro, 2 vezes mais, da herança dos outros irmãos. Deuteronômio 21, 17. Então lá Deuteronômio 21, 17 vai falar isso, ó, o primogênito, ele recebe porção dobrada, como Eliseu pediu para Elias. Então era da lei. E o filho primogênito também era também o sucessor imediato do trono. Caso o rei morresse, quem assumisse o trono, quem que era? O filho homem primogênito. Então ele quis ser o primogênito: eu quero ser o seu sucessor imediato e eu quero a porção dobrada. É a bênção da primogenitura. Isso está na lei de Moisés, em Deuteronômio 21, 17, mas antes da lei de Moisés já era tradição. Isso do filho mais velho receber quase toda a herança. Nós vamos ver isso de qual história que é no Velho Testamento. Isaú e Jacó. Isaú que tinha direito a toda a herança. Né? E aqui foi antes da lei. Um pedido não egoísta. Será que foi um pedido egoísta? Este pedido não foi um pedido egoísta para proveito próprio. Caso contrário, Eliseu não teria seu pedido atendido, como está em Tiago 4,3. Lê para mim. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4,3. Então, se a gente pede alguma coisa por proveito próprio, a gente não recebe. Então não foi. A prova disso foi quando Naamã quis dar presentes a Eliseu em gratidão pelo milagre recebido e Eliseu recusou. Está lembrando? Ele pegou em gratidão e levou as terras de Israel. Está lá em 2 Reis 5,16. Então não foi para ficar rico. E seguindo a narrativa de Elias e Eliseu, nessa caminhada, aí ele subiu ao céu. Lê para mim o 10. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. 2 Reis 2:10. Então a condição era o quê? Ele vê toda a cena dele ir ao céu. Você fez, está atendido. Se não fez, nada é feito. Lê o 11 para mim. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. 2 Reis 2:11. A gente podia ter essa imagem aqui. Então, mas Elias estava andando, conversando, de repente veio um carro com fogo e cavalo. E Elias deve ter subido rápido nesse cavalo, porque foi muito rápido. De repente, quando o Eliseu olha, ele está subindo em forma de um redemoinho nesse cavalo. E Eliseu não prega um momento dos olhos. Até ele sumir, Eliseu está olhando. E segue. O 12. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E Eliseu, pegando a sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes. 2 Reis 2:12. Carros de Israel e seus cavaleiros. Isso é muito bonito.
Famosa essa fala, né? Carros de Israel e seus cavaleiros. Quando Eliseu viu que não ia ver mais Eliseu, o que ele faz? Rasga sua roupa. O judeu tem isso quando ele sente uma grande dor. Ou se alguma coisa traz uma revolta para ele, assim. Ou dor, ou alguma coisa que mexe com ele, ele rasga suas roupas. Né? Jesus, quando estava sendo julgado, e ele diz uma palavra e os líderes religiosos ficaram muito revoltados com aquela palavra e eles rasgaram a sua roupa. Eliseu rasgou a roupa de tristeza. Gostava muito de Elias. Sinal. Leu 13. Depois, Eliseu pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão, segundo a Reis 2:13. Bom, então o que Elias faz? Deixa cair o manto, né? A túnica. E Eliseu pega. A única coisa que ele deixou. Leu 14. Eliseu pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou, segundo a Reis 2:14. O Eliseu pega o manto de Elias, volta o caminho que veio, e o que ele faz? Pega o manto e faz como Elias fez, bate nas águas, as águas se abrem e ele volta. Vamos falar um pouco do manto. Vamos falar de duas coisas, a travessia do Jordão e do manto, a travessia da... Nos dois livros de Reis, há menção feita 5 vezes a este manto. No dois livros, Primeira Reis e Segunda Reis, 5 vezes. O manto era o símbolo da autoridade de profeta, autoridade profética. O manto teve a função da vara de Moisés ao atravessar o Mar Vermelho. Êxodo 14, 16 e 21. Estão lembrados? O que ele fez? Ele pegou a vara, bateu no mar e o Mar Vermelho se abriu. A vara tinha poder? Não. Era o símbolo de poder de Deus, algo simbólico. Mas que fez. Uma vara qualquer não faria, mas de Moisés fez. O manto também teve a mesma função da Arca da Aliança no tempo de Josué, na travessia do Rio Jordão, Josué 3, 13 e 17. Então, lembra de Josué? Josué chegou, o povo tinha que atravessar o Jordão, ele entrou com a arca, foi entrando, a água foi se abrindo, ele ficou no meio, o povo passou, depois ele foi andando com a água foi fechando. Teve a mesma função da água de abrir o Jordão. Agora, realmente, o manto de Elias prova ser um símbolo de autoridade profética. Elias, na função de profeta, bate o manto nas águas e o rio Jordão se abre. E ele e Eliseu atravessam o rio. Isso indo, né? Após Eliseu receber o manto de Elias, ele bate o manto nas águas e o rio Jordão se abre e ele atravessa o rio de volta. Né? E para nós hoje, o que nos dá a autoridade profética? Esse poder que o manto tem. O que nos dá poder para atravessar as águas que nos impedem de atravessar o Jordão e o Rio Vermelho? Lê para mim João 16, 7. Mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. João 16, 7. Após Jesus subir aos céus, o Espírito Santo desceu para nos ajudar e nos dar poder. Então, o que ele diz assim? Jesus disse, é necessário que eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, aí o Espírito Santo virá agir aqui. Então, tinha essa condição de Jesus subir, ele descer. É como se fosse um manto de Moisés. Elias não subiu? A hora que ele subiu, ele jogou o manto. O Espírito Santo agia em Jesus. A hora que ele subiu,
o Espírito Santo começou a agir. Receberei o Espírito Santo. Nós vamos ver isso lá no livro de Atos, o dia que se dá esse ato simbólico mesmo. E o que o Espírito Santo representa? O Espírito Santo é que nos dá poder. Como aquele manto tem o poder de abrir as águas. Lembra-me Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Então, recebereis poder do Espírito Santo. Então ele vai dizer, ó, a hora que eu subir, vou jogar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai dar poder para você. Igualzinho a capa. Travessia do Jordão, ou travessia do Mar Vermelho. Travessia do Jordão ou travessia das águas. Significa mudança de posição. Mudança de lugar, mudança de vida. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, era a saída do Egito para o deserto a caminho de Canaã. Concorda? Que foi um marco. Ele saiu do Egito, que dividia ali, era o Mar Vermelho. Passou o Mar Vermelho, entrou no deserto rumo a Canaã. Quando Josué atravessou o Rio Jordão, era a saída do deserto e a entrada em Canaã, Israel. Canaã é Israel. Cananeus, né? A Bíblia fala muito. Quando Elias e Eliseu atravessaram o Rio Jordão, era o término do ministério profético de Elias na ida. Ali ia terminar, quando eles atravessaram o rio. Quando Eliseu atravessou novamente o Rio Jordão de volta, era o início do seu ministério profético, de ajudante de profeta para profeta principal, já era uma mudança. Então toda vez que atravessa o Jordão, ou as águas na Bíblia, é uma mudança de posição. A mesma coisa é a pessoa que aceita Jesus em seu coração. É como atravessar o Rio Jordão, mudar de vida. Quando nós aceitamos Jesus, é como se estivesse atravessando as águas, mudando alguma coisa. Lê 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Aceite Jesus em seu coração. Passe o Rio Jordão. Deixe Jesus mudar a direção de sua vida. Seja uma nova criatura. As coisas velhas ficarão para trás. Tudo de agora em diante será novo. Gente, eu conheço tanta gente que precisa passar esse Jordão. O álcool está destruindo sua vida, seu casamento, sua saúde. Ele precisa passar esse Jordão, mudar essa posição de vida. As drogas, a infidelidade, a falta de compromisso em parar no emprego, a depravação. E as pessoas precisam, mesmo que tenha tudo bem, ela precisa atravessar o Jordão. Ela precisa aceitar Jesus para ser uma nova criatura, ter uma mudança de posição. Essa é necessária. Lê a conclusão. É necessário estar com os olhos fixos em Deus para atravessar o Jordão e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É necessário estar com os olhos fixos em Deus para pegar a capa que representa o Espírito Santo. Aceite Jesus em seu coração e seja uma nova criatura. Receba o Espírito Santo que dá poder. Amém. Eu estou com os olhos fixos em Deus para atravessar o Jordão e ser uma nova criatura. Eu estou prestando atenção igual Eliseu prestou atenção em Elias. Eu estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para Deus. Eu estou com os olhos fixos em Deus para receber a capa que representa o Espírito Santo que me dá poder. Nós vamos ver lá em Romanos 8, diz que aquele que não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Todo cristão tem que ter o Espírito dentro dele. Ele é que nos convence do pecado e da justiça. Ele é o selo, ele é a garantia da nossa salvação. Uma oração repetida, vamos lá junto. Pai de amor. Pai de amor. Me faça ter os olhos fixos em Ti. Me faça ter os olhos fixos em Ti. Para ter a fé e aceitar Jesus.
para ter fé e aceitar Jesus. Me faça ter os olhos fixos em Ti, Me faça ter os olhos fixos em Ti, para atravessar o Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão e ser uma nova criatura. e ser uma nova criatura. Me faça ter os olhos fixos em Ti, Me faça ter os olhos fixos em Ti, para receber a capa para receber a capa que representa o Espírito Santo. que representa o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Jesus estava andando sobre as águas durante uma forte tempestade com muito vento. E Pedro, não tendo certeza que era realmente Jesus, fez o seguinte pedido. Lê para mim. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que você duvidou? Mateus 14, 28 a 31. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, continuou andando até onde Jesus estava. Os olhos ficam, ele andou sobre as águas. Assim como Eliseu olhou e viu Elias subir aos céus e recebeu a porção dobrada de Eliseu. Elias não tirou os olhos fixos de Eliseu, não tirou os olhos fixos de Elias. Mas Pedro parou de olhar para Jesus. Passou a olhar o vento e as águas agitadas e começou a afundar. Olhe para Jesus, não olhe para os problemas como Pedro fez. Não tenha pequena fé, não duvide. Deus Pai quer fazer um milagre na sua vida. Põe os seus problemas diante de Deus em oração. Tenha os olhos fixos em Deus. Tenha os olhos fixos em Deus. Vamos olhar as tempestades, as dificuldades, os ventos, não, porque são muitos. Vamos pensar em Cristo. Vamos concentrar nas coisas de Deus. Eu sei muito caso de gente que teve fé e lutou e conseguiu. Porque teve os olhos fixos no objetivo. Não desanimou, não vacilou. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, nós sabemos, Senhor, o problema que cada um está passando. Que todo mundo agora, Senhor, põe na tua presença o que está precisando. Seja na área financeira, familiar, ou Senhor, seja na área da saúde, qual que seja o problema, Senhor, algum negócio a resolver. Que essa pessoa, Senhor, tenha os olhos fixos em Ti. Que não duvide, que tenha fé. Crendo que o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus do impossível. Para Ti não há nada difícil, Pai. Basta crermos. Tua palavra diz, vai em paz, a tua fé te salvou. Que essa fé, Senhor, que esses olhos fixos em Ti, Senhor, sem vacilar, possa vir o milagre, nós possamos, ó Senhor, receber a capa da bênção. Que nós possamos, ó Senhor, atravessar o Jordão da vida, Senhor, que são os problemas. Que nós possamos andar sobre as águas, que é o impossível, que nós podemos, ó Senhor, se nós cremos em Ti e estivermos olhando para Ti. Eu te peço uma bênção para cada pessoa, Senhor, que precisa deste milagre. Que o coração está aflito, que o coração está doído, que o coração, Senhor, está desesperado. Tem misericórdia. Traga conforto, Senhor, para aqueles, ó Senhor, que perderam o Senhor a quem ama. Esteja com cada um, Senhor. Traga alívio, traga cura, libertação. É do que pomos na Tua presença e desde já agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, Pai amado. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, que Jesus responda as suas orações e que você seja uma pessoa muito feliz. Amém. Olhos fixos em Deus, não desanime. Até mais, em nome de Jesus. Amém.